O Guarani bateu a Inter de Limeira em casa por 3-1, voltando a vencer na Série C e voltando também à vice-liderança do campeonato. Vem comigo para o nosso pós-jogo. Fala, nação bugrina, amigos torcedores do Guarani e amigos torcedores de outros clubes que nos acompanham. Eu sou o Wendel, sejam muito bem-vindos ao nosso pós-jogo de Guarani 3 Internacional de Limeira 1, que foi realizado nesta segunda-feira, dia 27 de julho, às 20 horas no estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro Série C. E para a gente não perder nenhum tempo, agora, hein? Comenta, curte, compartilha o nosso Triplo C. Vamos lá, o Guarani vence a Inter de Limeira, recupera a confiança e volta à vice-liderança da Série C. Voltando a vencer no Brinco de Ouro, voltando a fazer o Brinco de Ouro pesar. Mais do que os 3 pontos, a vitória representa uma recuperação importante para o Guarani na briga pelas primeiras colocações. Com 26 pontos, o time campineiro reassumiu a vice-liderança da competição, apenas 1 ponto atrás do líder Brusque, que tem 27. A Inter de Limeira, que começou a rodada na liderança, terminou o confronto na 4ª colocação com 25 pontos. O resultado também reforça a força do Bugre dentro de casa e mostra que a equipe continua viva na luta por uma posição privilegiada na tabela. O primeiro tempo foi de pressão, mas com pouca eficiência. Jogando diante de sua torcida, o Guarani tentou assumir o controle desde os primeiros minutos. A equipe de Hélio Cizenando adiantou suas linhas, dificultou a saída de bola da Inter e procurou manter o adversário distante da área de Kaique França. Apesar da superioridade territorial, faltava ao Bugre transformar a posse e pressão em oportunidades claras. Luca apareceu como a principal referência ofensiva e teve uma boa chance pelo alto, mas não conseguiu concluir com precisão. O atacante, entretanto, teria uma nova oportunidade para ser decisivo. Depois de sofrer pênalti, Luca assumiu a responsabilidade pela cobrança e colocou o Guarani em vantagem aos 33 minutos do primeiro tempo. A vantagem, porém, durou muito pouco. A Inter reagiu e conseguiu chegar ao empate ainda antes do intervalo, após João Vitor sofrer uma penalidade. Romarinho bateu no meio do gol e deixou tudo igual. O Guarani foi para o intervalo com a sensação de que poderia ter aproveitado melhor os momentos de domínio. Mas, na volta, mais eficiente, o Bugre matou o jogo. Na segunda etapa, o Guarani voltou com a mesma disposição para pressionar. O problema continuava sendo a dificuldade para transformar as oportunidades em gol. A Inter de Limeira percebeu os espaços e passou a apostar nos contra-ataques. Em um deles, Getúlio fez boa jogada individual e obrigou Kaique França a trabalhar. O goleiro bugrino apareceu bem e evitou que o adversário virasse a partida. A resposta do Guarani veio aos 19 minutos. Emerson Barbosa apareceu bem pelo lado esquerdo e colocou a bola na área. Cauã Jesus aproveitou a oportunidade e mandou para as redes, recolocando o Bugre na frente. A partir daí, a partida ganhou outro desenho. A Inter passou a pressionar, lançar ao ataque e encontrou espaços para ameaçar. Mas quando o adversário parecia crescer, o Guarani mostrou eficiência justamente onde precisava, no contra-ataque. Aos 44 minutos do segundo tempo, Guilherme Cachoeira aproveitou na transição rápida e fechou a conta no Brinco de Ouro. Era o gol que confirmava uma vitória fundamental para o Bugre. O Guarani não fez uma partida perfeita, mas foi competitivo, soube suportar os momentos de pressão e, principalmente, teve a eficiência que vinha faltando aí
em jogos anteriores. Vamos então às notas dos jogadores. Kaique França, 8,5. Seguro quando foi exigido, fez uma defesa importante na segunda etapa, evitando que a Inter de Limeira virasse o jogo em um momento delicado. Passou tranquilidade e teve participação importante na manutenção da vitória. E Nayan, nota 2, um jogador muito abaixo do nível que se espera para um atleta do Guarani. Cometeu um pênalti desnecessário e voltou a demonstrar problemas de posicionamento e tomadas de decisão. Foi uma atuação que comprometeu a segurança defensiva do time. E olha, é preciso ser direto, né? Se o jogador não apresentar uma evolução significativa, fica difícil justificar sua permanência como titular. E olha que teve muitas oportunidades, hein? O Guarani não pode se dar ao luxo de ter um defensor que transmite tanta insegurança e ainda comete erros que comprometem o resultado. Hoje a atuação do Inayan foi absurda, né? Incompatível com a camisa do Guarani. Rafael Rodrigues, nota 4,5, outra atuação preocupante no sistema defensivo. Rafael Rodrigues não consegue transmitir a confiança necessária para quem ocupa a posição tão importante. Em vários momentos a defesa parece vulnerável e o torcedor fica com a sensação de que a qualquer bola pode chegar com perigo. Mesmo com a vitória, é um setor que precisa atenção. O Guarani pode até ter ambições de acesso, mas precisa encontrar uma defesa mais confiável. E o defensor confiável, infelizmente, está machucado. Maurício Antônio, 6,5, teve uma atuação mais segura e procurou organizar o setor defensivo. Não foi brilhante, mas ajudou a equipe a suportar pressão adversária na segunda etapa. Emerson Barbosa, nota 7,5, boa participação ofensiva, teve iniciativa pelo lado esquerdo e foi decisivo ao construir a jogada do segundo gol com um cruzamento preciso para Cauã Jesus. Uma atuação de bastante entrega. Luiz Otávio, nota 8,5, um dos grandes nomes do Guarani na partida, forte na marcação, combativo e importante na proteção da defesa. Fez uma partida de muita disposição e mostrou intensidade necessária para um jogo desse nível. Isaac, nota 7, boa movimentação e participação no funcionamento do meio-campo. Ajudou o time a manter a intensidade e a pressionar a saída adversária, ou seja, cumpriu bem a sua função. Cauã Jesus, nota 8, foi decisivo, apareceu no momento certo para marcar o segundo gol e recolocar a equipe em vantagem, mostrou oportunismo e importância ofensiva. João Paulo, nota 9, o melhor jogador do Guarani na partida, participou intensamente do jogo e mostrou qualidade, personalidade, além de ser um dos principais responsáveis pela boa atuação coletiva do Bugre. Em uma partida que o Guarani precisava reencontrar a confiança, João Paulo foi uma das peças que mais se destacaram. Atuação de jogador que chama a responsabilidade. Guilherme Cachoeira, nota 8,5, decisivo novamente, teve participação importante no ataque e foi premiado com um gol que matou a partida aos 44 minutos do segundo tempo. Mostrou velocidade e inteligência para aproveitar o espaço deixado pela defesa adversária. Luca, nota 8, teve participação direta no primeiro gol, sofreu o pênalti e assumiu a responsabilidade pela cobrança, mostrando personalidade. Também apareceu como referência ofensiva durante o jogo. Teve um momento do jogo que ele caiu ali pela esquerda, fazendo uma dobradinha com o Emerson e encostava algumas vezes o João Paulo ali, foi muito bem desenhado aí nessas jogadas. O técnico Hélio Cizenando, nota 8. Hélio merece o crédito pela vitória. O Guarani entrou em campo com uma postura agressiva, pressionou a saída de bola e mostrou personalidade para jogar em casa. O time ainda apresentou problemas defensivos
e desperdiçou oportunidades. Mas o treinador conseguiu fazer a equipe reagir depois do empate e, principalmente, encontrar os caminhos para vencer um adversário que chegou a Campinas brigando pela liderança. A leitura do segundo tempo também foi importante. Quando a Inter começou a atacar, o Guarani encontrou espaços para explorar os contra-ataques e liquidou a partida. Mas ainda há ajustes para a gente fazer, principalmente na defesa, mas a vitória fortalece o trabalho e devolve a confiança ao elenco. Vamos às notas dos suplentes. Renan Castro, nota 6,5, entrou para ajudar a equipe e manter a intensidade, e colaborou aí na reta final. Matheus Guilherme, nota 6,5, teve participação discreta, mas ajudou o Guarani a administrar o resultado na parte final do confronto. Natan Melo, nota 6,5, entrou em um momento em que o jogo exigia concentração e equilíbrio, ajudou a equipe a manter a organização. Rafael Freitas, nota 6,5, contribuiu dentro do período em que esteve em campo e ajudou o Bugre a suportar a pressão da Inter. Neto Costa, nota 6,5, participou da reta final e colaborou para que o Guarani mantivesse o controle do resultado até o apito final. E a arbitragem? Nossa, a arbitragem é um caso à parte. O árbitro Marcelo de Lima Henrique, nota 2,5, teve participação sofrível. Olha, nível Série C mesmo. A arbitragem esteve envolvida em momentos importantes da partida, especialmente nas marcações das penalidades. Marcou corretamente para ambos os lados, mas deixou de marcar um penal a favor do Guarani antes desses lances aí que eu já citei. E deixou de dar muitos cartões, um árbitro muito fraco. O assistente número 1, Anderson da Silva Rodrigues, nota 3,5, atuação insegura, sempre esperou a definição do árbitro para depois marcar. E o assistente número 2, Yuri Rodrigues Cunha, nota 3,5 também. Por incrível que pareça, ele procedeu da mesma forma que o outro auxiliar. Em resumo, uma arbitragem fraquíssima. Agora, o Guarani volta a campo na segunda-feira, dia 10 de agosto, às 20 horas, para enfrentar a equipe do Anápolis no estádio Jonas Duarte, em Anápolis, no estado de Goiás. Guarani 3, Internacional 1, Campeonato Brasileiro Série C 2026, 15ª rodada, nesta segunda-feira, 27 de julho, às 20 horas, no estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas. Teve a arbitragem de Marcelo de Lima Henrique e os assistentes Anderson da Silva Rodrigues e Yuri Rodrigues Cunha, todos eles do estado do Ceará. O público foi de 4.496 torcedores e os gols do Guarani marcado por Luca aos 33 do primeiro tempo, depois Romarinho para a Inter aos 37 do primeiro tempo e no segundo tempo Cauã Jesus aos 19 e Guilherme Cachoeira aos 44 minutos do segundo tempo. O Guarani atuou hoje com os seguintes atletas: Kaique França, Inayan, Rafael Rodrigues, Maurício Antônio e Emerson Barbosa, depois Renan Castro, Luiz Otávio, Isaac, depois Natan Melo, Cauã Jesus, depois Matheus Guilherme, João Paulo, Guilherme Cachoeira, depois Rafael Freitas e Luca, depois Neto Costa, o técnico Hélio Cizenando. Ufa, o Guarani venceu e venceu bem, assim, no aspecto mais importante, que é ser eficiente quando precisou ser, né? A defesa ainda preocupa, especialmente pelas atuações do Inayan e de Rafael Rodrigues, que precisam elevar muito aí o nível de desempenho, né? Um time que pretende brigar pelo acesso não pode oferecer tantas dúvidas no setor defensivo. Por outro lado, o ataque mostrou poder de decisão. Luca, Cauã Jesus e Guilherme Cachoeira marcaram, enquanto João Paulo e Luiz Otávio foram os grandes destaques individuais da noite. O 3-1 coloca novamente o Guarani na vice-liderança e devolve ao torcedor bugrino
mais um motivo para acreditar. A caminhada ainda é longa, mas o recado deixado no Brinco de Ouro foi claro. O Guarani está sim vivo na briga pelo topo da Série C e não pretende abrir mão do protagonismo. Deixe o seu like aqui nesse vídeo, é muito importante pra gente. Inscreva-se no canal, é gratuito e você ajuda a fortalecer a mídia alternativa. Ative o sininho para receber todas as notificações e compartilhe com seus amigos e parentes para que a gente cresça cada vez mais depressa, sempre falando do Guarani. E não se esqueçam, pela paz no futebol, avante meu bugre. Hoje e sempre Guarani, ninguém apaga a nossa estrela, ninguém apaga a nossa história. Tendo mais novidades, eu volto sim, hein? Grande abraço, pessoal. Fui!